preste bastante atenção nessa entrevista exclusiva que o Alex fez com o Leniel, pai, sim, do Henry. Vamos ver? Eu sinto muita falta do Henry todo dia. Ele, para mim, sempre esteve muito presente, ainda está muito presente comigo. O menino Henry Borel, com apenas 4 anos, morreu na madrugada do dia 8 de março do ano passado. Se a morte de uma criança já é algo terrível, o desenrolar dessa história ganhou contornos ainda maiores. Henry morreu em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo o laudo complementar de necrópsia do ML. O laudo também revela que o corpo do menino tinha múltiplas lesões. O ex-vereador Jairo Souza dos Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe de Henry, são réus pela morte do menino. De acordo com as investigações, a criança morreu por conta de agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Recentemente, o hospital para onde o menino foi levado na noite em que morreu enviou à justiça um documento em que afirma que a criança chegou morta à unidade de saúde, o que reforça a tese do Ministério Público e descredita os advogados de Jairinho, que alegavam que o menino poderia ter morrido no hospital após ter passado por manobras de ressuscitação. Durante a investigação, Jairinho e Monique apresentaram defesas incoerentes. Alegaram que encontraram a criança desmaiada no quarto onde dormia. O comportamento da mãe, após a morte do filho, chamou a atenção da polícia. Um dia depois do enterro, ela foi a um salão de beleza. Em 8 de abril, exatamente um mês após a morte de Henry, o padrasto e a mãe do garoto foram presos temporariamente por suspeita de tentar atrapalhar as investigações. A polícia diz que semanas antes de ser morto, Henry foi torturado por Dr. Jairinho. Segundo os policiais, Monique sabia das agressões do namorado, que foram descritas pelos investigadores como sendo chutes e golpes na cabeça. Monique conseguiu um habeas corpus este ano, alegando sofrer ameaças na penitenciária, e passou a usar tornozeleira eletrônica. Mas em junho, voltou para trás das grades a pedido do Ministério Público. Jairinho está preso desde abril do ano passado. Apesar das provas, segue alegando inocência. Contra ele pesam ainda outras denúncias. A tortura da filha de uma ex-namorada entre 2010 e 2013, além do caso de agressões contra o filho da ex-namorada Débora Melo de Saraiva, entre 2015 e 2016. Pela morte de Henry, Jairinho foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou defesa da vítima, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos, além de tortura. Já Monique foi denunciada por homicídio triplamente qualificado na forma omissa imprópria, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos, tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunha. Desde a ligação que recebeu naquela fatídica madrugada, quando Monique, do outro lado da linha, disse para ele ir para o hospital porque algo havia acontecido com o filho, a vida de Leniel virou um pesadelo sem fim. Eu tô saindo do meu condomínio e eu recebo a ligação, Monique, 4 horas da manhã. Achei muito estranho e quando eu atendo, ela me atende meio chorando. Falei, Leniel, você tá onde? Eu falei, tô indo pra Macaé, né? Tava saindo do condomínio. E ela fala, vem pro Barradoc que o Henry tá com dificuldade de respirar. Eu falei assim, mas como assim, Monique? Dificuldade de respirar, o que tá acontecendo? E ali o Jairo pega o telefone. Falei, irmão, você tá onde? Eu falei, estou indo pra Macaé. Vem pro Barradoc que o Henry está em parada cardíaca. E ali eu chego mais ou menos umas 4h30, mais ou menos, ali no Barradoc. Entro desesperado, tava lá só, naquele dia no plantão lá, só tava uma equipe dedicada lá, só meu filho, não tinha nenhum outro atendimento. E eu olho meu filho despido naquela maca, já inchado, e eu ajoelho e peço para elas, pelo amor de Deus, que não parem, que elas salvem meu filho. E os médicos não pararam, eles continuaram tentando fazer processo de ressuscitação.
E eu pergunto pra Monique, o que aconteceu? E ela fala, eu tava vendo televisão e fui no quarto e quando eu chego lá, o Henry tava gelado, né? Mas como é que foi? Não, o Jairo ouviu um barulho e me chamou, fui no quarto. E ali, depois o Jairo vem, ele vê eu falando com o Monique, ele vem, eu pergunto pra ele, o que aconteceu? Ah, não, eu vi um barulho, fui no quarto ver o que estava acontecendo com o Henry. Mas falei, mas que barulho? Ah, é um barulho que o Henry sempre faz. Aí eu pensei comigo, o Henry não faz barulho nenhum à noite. O Henry dormiu uma noite maravilhosa comigo no dia anterior. Mas que barulho é esse? Ah, não, e eu fui lá e aí a Monique falou assim, não, eu cheguei, ele já estava gelado. Aí eu falei assim, mas... Aí eu pergunto pra ele, mas você não fez processo de ressuscitação e tal? Não, eu olhei como é que ele estava naquele aspecto, eu achei melhor, pela proximidade, de trazer pro Barrador. E aí, 5h30 da manhã, mais ou menos, é detectado o óbito. E aí eu posso me aproximar lá do Henry, eu peço até para orar por ele. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu acreditava que meu filho poderia levantar, que poderia ressuscitar. Mas quando eu olho meu filho todo inchado, cheio de marcas, a cabeça já inchada, uma criança linda que horas antes eu entrego meu filho bem, com marcas aqui no nariz, parecendo unha, marcas nos braços, na perna. Eu cheiro a barriga do meu filho, cheiro fétido nessa região da barriga. E eu falei assim, o que aconteceu com meu filho? Da parte da Monique chega a família toda e da parte do Jairo chegando um monte de segurança, o pai dele, um monte de gente. 6 horas da manhã acho que mudava o plantão. E aí ele, eu tava esperando o papel, ele falou assim, Leniel, a partir de agora você toca. Aí eu falei assim, não, pode deixar, eu agora vou fazer BO, vou ver aqui, estou esperando assistente social. Ah, então tá, então vamos, levanta. Aí ele fala, vem, levanta, Monique, vamos embora. Aí ele olha pra mim, vida que segue. Vida que segue? Ele fala assim, vamos virar essa página, vida que segue, vocês fazem outro filho. Faz outro filho. Assim, o quê? Como assim? Faz outro filho? Cara, que absurdo. Meu filho tá morto, o cara fala um negócio desse. E ali, a partir dali eu não falo, nunca mais eu falei com o Jairo. Nunca mais? Nunca mais falei com o Jairo. Voltando na hora do óbito, que aí a notícia se confirma, você chega a ter um contato físico com a Monique? Vocês se abraçam? Essa mãe aparenta estar desesperada? Você consegue lembrar no hospital? Sim. Ali eu vejo Monique muito na dela, ali no canto, né, com um semblante até de choro, mas sei lá, né, muito fria com relação àquilo tudo. Depois que chega a família, o pessoal começa a tentar acalmar ela, né, e tal, mas sempre ela naquele canto dela, reservado, nada mais muito... retraída. Retraída, né? Não era aquela mãe desesperada, entendeu? Claro que naquela hora você não teria racionalidade para falar assim, nossa, ela está diferente ou ela está em choque. Mas olhando hoje, de fora, você percebe que naquele momento ela não estava a Monique que você já conhecia. Não. Tinha algo ali. Assim, até por todo o contexto, entendeu? As vestimentas, entendeu? A Monique estava toda de preto, com cordãozão, entendeu? Se eu não me engano, eu estava até de brinco na hora. Então, ela assim, se arrumou para ir ao hospital. Ela se arrumou para ir ao hospital, entendeu? Eu fiquei 3 dias sem tomar banho depois que meu filho faleceu. Acho que numa situação dessa você sai até pelado, você sai de cueca, entendeu? Pra escolher brinco. E não, o Jairo ali também vestido, camisa preta, calça jeans. Então, assim, eles tiveram um tempo de botar roupa pra sair. Quando vem a prisão, todo esse processo ali que durou quase um mês, né? Como é que isso foi acontecendo? Como é que essas histórias foram entrando em você? Foi um mês muito difícil, né? Eu já tinha pensado que era a Monique, já tinha pensado que era o Jairo, eu sabia que o meu filho tinha sido assassinado, né? Você não dormia, não comia? Não. E muito angustiado. Acordava chorando, não conseguia dormir. E sempre preocupado que eu não sabia, né, a verdade. Eu sempre quis saber a verdade
o que aconteceu com o meu filho entre aquelas 7h30 da noite que eu entrego o meu filho bem e ele sobe lá, né, naquele apartamento, às 4 horas da manhã que aqueles dois saem, né, 3h50 da manhã que eles saem daquele apartamento com meu filho morto. Hoje já ouvimos Monique, já ouvimos Jairo e até hoje eles não falaram. O meu filho foi enterrado numa quarta-feira, só na quarta-feira seguinte que o Monique e o Jairo foram ouvidos. O que aconteceu nesse tempo? Eu, Leniel, fui totalmente investigado, entendeu? Ué, você não estava lá? Viram câmeras, viram onde eu passei com o Henrique, como é que eu tratava meu filho e tudo mais. Para a polícia, o foco era você naquele momento? O foco era eu, né, que entreguei a criança e estava com ele. E outra, né, a gente sabe do poder, né, de articulação política e financeira da família do Jairo e do Jairo, né? Uhum. Ele ligou para muita gente nesse intervalo, ele movimentou muita coisa, fez muitos pedidos, ofereceu muita coisa, ao ponto de tentar que isso fosse até, pelo menos eu ouvi, de que queriam que eles tentaram mudar de delegacia, sair da 16ª, com o delegado Henrique Damasceno, que fez um excelente trabalho, tentando jogar para homicídio, entendeu? E eu achei muito estranho. Por que queriam levar para homicídio? Era homicídio? Porque até então estavam falando em acidente doméstico. Sim, entendeu? Porque de repente isso, né? Por que de repente já estavam querendo mudar para homicídio? Era homicídio? Não era isso que eles estavam falando. No dia que eu enterrei meu filho, eu criei uma rede social. E ali, por acaso, entrou em contato a Natasha, uma mãe da Kailane, uma menina que foi vítima do Jairo também. Esse processo está rolando. E a gente começa a conversar. Ela fala assim, se eu tivesse denunciado esse monstro há 6 anos atrás, eu teria salvo seu filho. E ali eu caio em prantos e aí eu vejo quem é o Jairo. Começa a cair a ficha. Sua resposta começa. Começa a aparecer a resposta. Comecei a juntar os pontos, a gente começa ali na investigação a colaborar. Uhum. Começa a aparecer muita gente, amigas da Monique, a falar de como é que era a Monique, o que ela fazia, como é que as reações. E a gente começa a juntar os pontos, a reação da família se fechar, sim, entendeu? E ninguém mais me procurou. Se isolaram. Se isolaram, porque tinha alguma coisa errada. Até o último instante, até vir essa confirmação, você ainda acreditava numa Monique com quem você conviveu há 10 anos? Sim, porque uma mãe... Porque eu tenho mãe, né, cara? Uma mãe zelosa? Eu sei que minha mãe... como a minha mãe cuidou de mim. Quando você perguntou para ele pessoalmente, você deve ter perguntado... Uhum. Se tinha algo acontecendo, ele não conseguia falar para você? A primeira vez que eu fui pegar o Henri naquele apartamento, que foi mais ou menos a segunda semana de janeiro, segunda quinzena de janeiro, ele entra comigo no carro, ele fala que tio tinha machucado. Eu falei, mas que tio é esse, filho? Não, o tio, ele não sabia o nome ainda. Aí eu falei assim, mas você falou com a mamãe? Eu falei, só que a mamãe falou que é sonho. Aí eu falei, sonho? Calma aí, pega o telefone e ligo pra Monique, o que tá acontecendo? Que tio é esse? Que o Henri falou que o tio machucou ele, Leniel, não aconteceu nada, não saiu de perto do Henri, isso é o sonho, ele sonhou. Ele falou isso pra mim também. Eu falei, Monique, olha só, quando eu chegar aí e for levar o Henri, eu quero falar com esse tio. E aí eu mando ele descer. Falei assim, olha só, que negócio é esse de machucar meu filho? E a alusão que o Henri falava era de abraço forte. Não, mas que o Henri pede abraço. Eu falei assim, olha só, abraço forte ou fraco, eu não quero que você dê abraço nenhum no meu filho. Não, mas... E outra coisa, aí eu falo pra Monique e pro Jairo. Meu filho falou que você tá deixando ele sozinho com ele. Eu não quero que deixe o Henri sozinho em momento nenhum. O Henri não fica sozinho. Eu falei, a babá ela foi contratada pra isso. Inclusive, eu pagava pra aquela babá. Depois, as reações do Henri, ele não queria mais ir pra casa do Jairo e da Monique, da mãe. Só que acontece, a guarda era dela. Eu sei que primeiro dia de aula de uma criança numa nova escola é conturbado. Sim. E eu queria estar lá. Ele vai indo com ela e comigo pra aula, aí foi, voltou, não queria, começou a chorar, enfim. E aí naquele dia, ali ela sai, ela tá indo pro carro, falei, Monique, eu quero conversar com você. Falei, aquela cena ontem, cara, não vamos evitar, não façam aquilo de novo, pedindo pra arrancar o Henri do colo, isso pode causar transtorno psicológico irreversível pro Henri.
E aí ela cresce. Você esquece carnaval, agora você só vai ver o Henri agora na presença de advogado de 15 em 15 dias. E ali ela me deixa pra baixo, me coloca como um merda. Daqui a pouco ela pega o telefone, liga pro Jairo. Ele tá aqui falando comigo e tal, tipo me ameaçando com o Jairo. Falei, Monique, olha só, não tenho nada pra falar com o Jairo. Meu negócio é eu e você, o filho é meu e teu. Não, aí tipo assim, dá pra entender de quer que eu vá aí? Eu falei assim, Monique, eu não quero falar com o Jairo, eu tô falando com você. Ela tava te intimidando. Me intimidando. Que a Monique, essa é a Monique, entendeu? Por que você acha que, talvez na véspera, no dia 7, ele não conseguiu contar? O que passava, você acha, como pai, na cabeça do Henri? Que medo ele tinha que ele não conseguiu verbalizar para você? Eu acho que havia uma intimidação ali, né? O Jairo, pelo que a gente viu pelas outras crianças, ele intimidava, falando que ia matar a mãe, que a mãe ia sofrer se contasse. Então, assim, é o que eu digo, o Henri, ele bancou mais a mãe do que a mãe bancou ele. Ele protegeu a mãe. Ele protegeu a mãe, entendeu? Então, assim, ele não contava com medo de que iria acontecer, entendeu? E hoje eu vendo, por exemplo, a primeira vez que ele contou, que foi logo essa primeira vez, eu fui lá falar com o Jairo. Sim. E deve ter tido uma reação com relação a isso, entendeu? Não deve ter passado impune ali aquela coisa dele ter falado pra mim e eu ter afrontado os dois, entendeu? Mas o que acontece? Como é que funciona? Se eu tivesse feito qualquer denúncia e lá o corpo de delito não desse em nada, ela iria apertar uma queixa contra mim. E você não ia poder mais ver seu filho? Não ia ver meu filho. Era isso que te pressionava a tomar uma ação maior? Sim. A bancar, olha, chega, eu vou à polícia, tem alguma coisa errada? Ela ameaçava como ela me ameaçou de que iria dar na polícia e que eu não iria ver mais meu filho, porque ela botava como se fosse o inverso, entendeu? Como se eu tivesse... Aquelas reações do Henri era culpa minha, entendeu? E aí, nesse sentido, eu tinha medo de não conseguir ver meu filho mais. Nada disso teria impedido do Henri ficar naquele cenário de agressão, tá? Se eu tivesse tomado essa atitude e não ter dado nada, a Monique teria ficado com o Henri naquele... De qualquer forma, ele estaria naquele cenário, ele estaria sendo vítima. E ele teria morrido de qualquer jeito. Sim. E o que teria acontecido? Eu já teria botado uma corda no meu pescoço, porque que ele morreu por culpa minha. Que aquela agressão do Jairo, aquelas coisas teriam sido por culpa da minha atitude. Que triste. Qual o teu sentimento pela Monique? Por esta mãe, mulher que você esteve ao lado por 10 anos, essa mulher com quem você gerou um filho e teve muitos sonhos e planos para isso, né? Como é que você olha para ela hoje? Bom, não tenho mais sentimento nenhum pela Monique, na verdade até um certo desprezo, né? Na verdade eu tenho pena do que ela pode acontecer com a alma dela se ela não se arrepender, né? Do que fez. Ela perdeu tudo. Ela perdeu o que Deus deu para ela de melhor, que o filho é uma dádiva de Deus para o ser humano, e ela perdeu a liberdade dela. Verdade é pouco. Estou abrindo aqui, isso não vem ao caso, mas são inúmeras traições que eu descobri de Monique, entendeu? Até aqui na minha própria casa, gente que ela trouxe na minha casa, quando eu estava fora, ou momentos que eu estava com meu filho aqui, ela falando que ia para academia, ia sair com outro homem. Então, assim, não foi mãe, não foi esposa. No processo de separação, falei, Monique, cara, você só tá pensando em você não tá pensando em mim, nem no Henri. Vamos fazer o seguinte, não pensa na minha felicidade não, pensa na felicidade do teu filho. Ela falou assim, não, eu quero a minha felicidade. Então a felicidade dela custou um preço muito alto, entendeu? E assim, quando a gente tem filho, não é mais só a gente, né? Tudo muda. E o Henri mudou a minha vida, entendeu? Eu era um Leniel antes, eu sou um Leniel depois do Henri. Entendeu? Por que você acha que não mudou a vida dela? Você acha que
até pode ter mudado e ela acabou sendo corrompida em algum momento? Com Ou isso já certeza. estava na essência dela? Ela. A Monique, ela sempre quis mais, né? Quem conhece a Monique sabe desse lado narcisista dela, né? A Monique é uma mulher muito narcisista. E é por isso que ela nunca me daria o filho para criar. Para mim é icônico, né? É o sentimento de dono. Quando o Henri, eu tô atrás, né? Quando o médico dá, né? Sai da barriga e foi cesárea, e entrega, ela olha assim, é meu, né? É Posse? meu, posse, entendeu? Então, assim, Doentia. essa é a verdadeira Monique, né? Você tem vontade de encontrar ela? Não, Nunca. não, cara. Pra mim é muita decepção. Ela me deu o que eu mais amei, o que eu mais eu desejei no mundo e ela me tirou, entendeu? Então, assim, não tenho mais vontade nenhuma de encontrar a Monique um dia. Na verdade, quando eu encontrei ela lá nas audiências, eu vejo uma pessoa ainda fria, preocupada com si próprio, preocupada em se defender, nada preocupada com a Penteada. honra do filho dela, com a memória do filho. Você acha que de alguma forma a vida, o destino, colocou duas pessoas iguais juntas? Sim, potencializou. O Jairo e a Monique para você são iguais. Duas bombas, entendeu? Um sociopata, dois sociopatas. O próximo passo da justiça é definir qual será o tipo de julgamento e quando vai acontecer. O juiz abriu agora para as alegações finais, né? Ministério Público, depois presidente de acusação, depois os advogados. Então a próxima fase é o que a gente espera, né? A pronúncia. Jairo e Monique sejam pronunciados. Ali nós estamos falando de crime contra a vida, né? Existe a materialidade, o corpo do meu filho está lá no cemitério, né? São 23 lesões, né, relatadas, comprovadas no meu filho, fora os crimes anteriores. Então, assim, fora os crimes de tortura. Então, assim, eu espero, né, que nos próximos dias a juíza pronuncie Monique e Jairo e que vá para o sistema mais justo que existe nesse país, que é o júri popular. Sim. Vamos deixar o povo julgar, né? Não deixar a decisão monocrática para uma pessoa apenas, mas deixar para os jurados, né? Julguem Monique e Jairo e que a juíza dê a pena aí e que seja máxima, exemplar. Não é nem por causa apenas de uma criança linda, maravilhosa que é meu filho, mas que todo agressor, né? Assim como existem outros Jairos por aí, existem outras Moniques por aí, pensem 10 mil vezes antes de agredir uma criança. Enquanto isso, diariamente, Leniel Borel, o pai de Henri, convive com a eterna dor da perda do filho. Você sonha muito com o Henri? Todo dia quase, cara. Eu sinto muita saudade do meu filho, me pego chorando muitas das vezes. Sinto muita falta dele. Eu daria tudo que eu conquistei até hoje, nem por mais um dia, nem por mais uma hora, por um abraço, cara. Por um abraço. Mas hoje eu vivo um dia após o outro, porque eu tenho certeza, assim como o anoitecer hoje, o entardecer, o amanhecer, eu vou encontrar meu filho de novo um dia, entendeu? E como é que eu vou encontrá-lo? É fazendo o que eu tenho feito, fazendo bem, procurando fazer o bem para os outros, tentando ajudar outras pessoas e levando um pouco do amor. O Henri era amor, né? Tentando levar um amor que ele transmitia para outras pessoas. A cabeça da gente faz muitas viagens, né? A gente pensa em muitas coisas. Você já, de alguma forma, já ensaiou, já fantasiou ou pensou lá atrás, se você tivesse uma última conversa, esse direito de uma última conversa com seu filho? A última conversa foi a última conversa que eu tive. E eu me emociono, cara, porque eu falei assim, filho, quem é o amor da vida do papai? E aí ele, sou eu, papai, sou eu. Meu filho tinha certeza que eu amava muito ele, cara. Primeiro, eu vou te falar assim,
fácil a gente achar que as pessoas são ruins, mas são influenciadas por outros. Desculpa. Todo mundo conhece alguém que não presta. Todo mundo conhece. Pode não ser seu amigo, seu parente muito próximo, mas conhece alguém que não presta. Você vira uma pessoa que não presta porque você conhece alguém que não presta? Então, desculpa. Eu acho que o Henry ainda é um anjo, mas que o Leniel ainda tem uma alma tão bondosa que não consegue nem ver o mal que ele conviveu diariamente.